Novo ano, novas conquistas, novos caminhos. Ano da Copa do Mundo ali, Japão e Coreia 2002. Enquanto isso, Revista Herói ali em janeiro de 2002, ano 7, trazendo Elijah Wood como Frodo do Senhor dos Anéis, mais coisas sobre Marvel e DC aqui no Brasil, Dragon Ball e muito mais depois da vinheta. Bora lá! De quebra aqui mostrando que tem uma entrevista com o Joe Quesada, hein? Cabeça da Marvel naquela época, pessoal. Editorial da Ariane, falando ali para se preparar com a corrida desenfreada aos cinemas. Nada melhor do que uma programação para alegrar suas férias. E este ano não há do que se reclamar. Tem a estreia do segundo filme de Dragon Ball Z, A Batalha nos Dois Mundos. Você lembra disso aí, gente? Vocês lembram? Foi uma junção, mas a gente fala um pouquinho mais pra frente, porque ela tá aqui, né, na revista. Em Planeta, mostrando ali das novidades para tudo qualquer canto, já trazendo ali, pessoal, sobre Jason X. Sim, é mais uma sexta-feira 13 e o Jason voltou mais vivo do que nunca, bicho. Eu ri demais desse filme. Essa 10ª história com um dos maiores assassinos do cinema ali, voltando diretamente do inferno, né? E olha que essa imagem do Jason assim é bem lá pro final do filme, porque por enquanto ele continua com o velho visual. Tá explicando aqui o que rolou. Isso, Jason Voorhees revivido ali 455 anos depois em uma nave. E aí, gente? É o trechão legal de sexta-feira 13 com direito ali às mortes habituais, cada uma com mais imaginação do que nunca, mas aquele roteiro bem previsível, vamos dizer assim, né, mas com umas cenas muito legais de sexta-feira 13, bem legal mesmo. Mais à frente aqui, abril agora é DC. Pessoal, isso aqui eu achei muito interessante. Saída da Marvel muda a vida do Superman e companhia. Simplesmente não houve mais um acordo ali entre a Abril para ela distribuir os títulos Marvel aqui no Brasil. E quem tomou a frente foi a Panini. Então, diretamente começou-se ali a verdadeira concorrência entre as duas maiores editoras do mercado americano aqui no Brasil, sendo os títulos da DC lançados pela Abril e da Marvel pela Panini. Mas tem mais coisas para falar sobre isso mais na frente da revista. Doraemon e Magical Doremi, mais animes para você. Ali são dois animes que estão prestes a entrar em algum canal de TV aberta. Só se for, porque eu já não acompanhava muito outros animes assim mais infantis. Era um ou outro que eu escolhia bastante ali, principalmente Sakura, que eu gostei pra caramba. Agora Doraemon já passou na Rede Manchete, então valia muito a pena dar aquela conferida nos seus trocentos episódios. Mas eu não me lembro se teve outro canal exibindo mais episódios de Doraemon na TV aberta. Mas eu posso dar uma olhadinha em relação à TV a cabo, mas valia a pena assistir? Com toda certeza. Mais embaixo, a 4ª temporada de Pokémon, trazendo aqui a Whitney e Miltank, né? O Pokémon mais aí novo também para a temporada, dando continuidade à jornada de Johto, desde a 3ª temporada ali, com o Ash, né, a Misty e o Brock. Olha em casa, trazendo aí a Liv Tyler. Sim, ela de novo, igual fala ali, né, cara, na pele da Arwen. O papel que ela tem em Senhor dos Anéis, que teve muita importância no decorrer da trilogia de filmes. Mais embaixo, o novo trailer do filme do Homem-Aranha. Coincidência, né, que já saiu aí o trailer do Homem-Aranha do 4º filme do Tom Holland. E aqui mostrando em 2002, quando saiu o trailer do primeiro ali ainda com o Tobey Maguire, né, preparado para ser lançado nos cinemas no ano de 2002. E aqui jogando até o site onde você podia baixar o trailer para você dar aquela conferida. Esquadrão do Tempo, eu lembro pouco desse desenho, porque eu não acompanhei muito, mas ele era do Cartoon Network, mostrando ali as aventuras de uma equipe, que entrou até um menino de 8 anos para ajudar eles, porque o resto eram, nossa senhora, tinha um robô, e tinha o Brito Abelardo. Eles eram de um futuro utópico em que a Terra, né, ali tudo era bonitinho, tudo legal, mas estava tendo alguns problemas com os abalos ali da linha temporal. Então eles ficavam no decorrer do desenho procurando resolver os problemas que acabavam aparecendo. Só que
Se não era esse menino aqui, as situações é bem aquela coisa da comédia pastelão e zoeira para mais de metro. Cavaleiro das Trevas ataca novamente, a Herói leu e diz o que achou. Ver Miller fazendo quadrinhos com super-heróis é uma das coisas mais quentes que um fã de história em quadrinho pode querer. E agora ele está de volta em Dark Knight Strikes Again. Aqui no caso, gente, dando mais aquela aprofundada, no último vídeo, na própria edição da Herói, tinha uma entrevista do Miller falando um pouco mais sobre o seu trabalho. Mas aqui já é uma galerinha que viu o primeiro lá, a primeira edição da versão americana e já dando ideia do que eles acharam. Né? Realmente dividiu-se muito de opinião que enquanto a colorização feita para esse quadrinho não foi lá muito bacana, os desenhos do Miller estavam realmente muito diferentes em vista do outro, mas a história estava bem legal mesmo. E aí estava falando que já nos Estados Unidos estava esperando ali já para sair as outras 2 edições, que ela saiu em 3. Até mostrei aqui a minha primeira edição do Cavaleiro das Trevas 2, mas eu tenho aquela edição definitiva que tem todas juntas, que dá, nossa, é uma leitura também totalmente recomendável. Mais um pouco aqui sobre novidades, a Pandora lança um Super Gibi Authority. É provavelmente a história em quadrinho mais polêmica que você vai ler neste ano. O que você acha de super-heróis que curtem matar os bandidos em vez de mandá-los em cana? Caramba, velho. Aí passa-se um ano depois, 1 ou 2 anos depois, vem Invincible. Você tem também depois a temática ali como que é Preacher. Depois não, antes, né? Preacher não, a The Boys. Como que é tratado ali o mundo do super-herói, principalmente ali o super-herói de empresas privadas, né, cara? Mas vem Authority também. Então acho que pra galera que curtiu ali Preacher, curtiu o próprio The Boys, futuramente, como eu disse, o próprio Invincible, cara, acho que ia curtir um pouco da história de Authority, viu? Aqui tá um pouco do traço deles, que o traço é bem legal. Aqui mostrando bem no cantinho, gente, os vencedores daquela promoção dos DVDs do Jack Chan. Kamen Rider Kuga, enfim, um live action chega ao Brasil. Gente, isso aqui era realmente uma tentativa de trazer a série Kuga de 2000, Kamen Rider, para alguma emissora, mas infelizmente não deu certo e ficamos ali a ver navios até pouco tempo atrás aí que ela tá disponível num canal do YouTube ali da Sato, né? O Hobbit em história em quadrinho, Devir lança a adaptação do livro de Tolkien aqui contando as aventuras antes dos acontecimentos da Sociedade do Anel, só que é um quadrinho lançado lá na Devir, mas o lançamento realmente, a Devir ela trouxe e tal, era lá de Portugal, que já estava falando que eram de 138 páginas e a edição sairia lá, com português de lá, mas aí no caso dava para você pegar, e a Devir ela mexia muito com importados, então era uma boa opção. O Anime Encontro de Curitiba, evento feito aí para fãs, mais uma edição, recomendo pra caramba também, esse tipo de evento feito assim muito de fã, para fã principalmente, e foi bem ali 2002 que eu fui com uns amigos em um evento, aí eu posso falar um pouco mais pra frente, que nos deu essa inspiração também de fazer aqui na nossa cidade, e deu muito certo. Uma pesquisa da Herói, perguntamos no site qual o seu canal de TV preferido. E aqui o canal preferido é Cartoon Network, para quem tinha TV a cabo, né, caramba? E a Rede Globo em segundo lugar, olha aí, ó. Uns falando Globo lixo, Globo aquilo, Globo sei lá o que nos dias de hoje, né? Mas caramba, não paravam de consumir Globo de jeito nenhum. Uma promoção aí da Herói EMI, responda quais os nomes dos integrantes do Gorillaz e que instrumento cada um toca e concorra a 40 CDs da banda. Vale a pena, viu? Assim, pra você ganhar um CDzinho ali e tal, cara, só pra você fazer uma coisa dessa. Então a galera que curtia muito o tipo de som. Antes de eu falar aqui do Planeta Web, eu devia ter falado isso, acho que uns 2 vídeos ou 3 vídeos antes. Vocês viram, gente? Cadê o Papum? Vocês lembram que tinha mais ou menos aqui assim, ó, no canto? O Papum que vinha com tantas as outras novidades rapidinhas como essas aqui. Eu acho que eles deram aquela enxergada que não precisava do Papum, já que aqui tava tendo as mesmas finalidades, né, cara? Mas era rapidinho. Mais ou menos, né? Do Planeta Web das coisas legais, Lucas encontra Tarantino, um Hobbit Pug, anos 80 com tudo, Samurai Jack e outras surpresas aí filtrando na sua internet na época. 2002 já estava balançando legal, mostrando Eduardo Les, Barata Elétrica, Viva os anos 80, Viva! Samurai Aloprado, aqui um site oficial do Samurai Jack, animação nervosa, tempo
de Ameaça Fantasma. O tempo de Ameaça Fantasma é imaginando você aqui se Star Wars encontrasse Pulp Fiction e fizesse essa ideia. E do lado aqui, Quadrinho Antenado, revista de entretenimento digital que fala de música, teatro e cultura pop. Das coisas legais, nós temos aqui, ó, o MP3 Player, tá? Ali o pesando 360 gramas, o Player LV210 APEC, toca MP3, CDs graváveis e regraváveis. Lembra do CD RW, galera? Eu já usei demais isso aqui. VCDs, basta conectar lá alguma TV. Tínhamos aqui também Sci-Fi Great Hits, coleção, assim, coletâneas de clássicas da trilha sonoras do universo sci-fi lançadas pela Sun Records. São 3 volumes: Final Frontier, The Dark Side, The Unvit, tem também 2001, Star Wars, Perdido no Espaço, dentre outros. Aqui o Swatch Human Fish, começo de ano, é sinônimo de novas coleções de relógios Swatch. Na de 2002 destacamos o Human Fish. O lançamento vem com uma pulseira bizarra com ventosas que grudam nos azulejos do banheiro. Pra quê? Ah, quem liga? E bem legal aqui também, gente, uns colecionáveis, uns bonecos do Bloodman e do Chronic. Action figures deles aqui, né? Super-heróis de Jay Silent Bob atacam novamente. Cada um deles tem 16 articulações e vem com um monte de acessórios. O lançamento americano foi em dezembro. Por aqui só em importadores. Tinha até o orangotango que eles recuperam lá no laboratório, que fazem pesquisas com eles. Do próprio filme, né, cara? Vale a pena, viu, gente, assistir esse filme do Kevin Smith, tá? Aqui mais um pouquinho da divulgação do mangá de Evangelion pela Conrad, que estavam fazendo aquele trabalho bem legal, tanto quanto Dragon Ball, como Cavaleiros do Zodíaco, desde ali de 2000, né, e tal, fazendo com Evangelion também. Logo também o Fushigi-Yugi, né, que ó, justamente falando dele, Fushigi-Yugi, já falei de Fushigi-Yugi aqui nos vídeos, tanto com a revista Herói quanto outras também, que vale a pena demais, mas aqui tá comentando sobre justamente o mangá deles pela Conrad, tá? Aí eles escrevendo aqui do formato Dragon Ball e preço ainda não definido. É bem aquela leitura tradicional do mangá, da direita para a esquerda, e que vale a pena, para falar a verdade para vocês, o mangá também. A trupe dá uma olhada nos personagens ali que fazem Fushigi, a Miyaka, que é a menina que ela é considerada a deusa a Suzaku no Miko, quando ela vai parar na China antiga através de um bem um portal, cara, na biblioteca lá onde elas, abrindo o livro da história antiga da China, elas vão parar lá, ela e a Yui, a amiga dela, que infelizmente a Miyaka foi parar até num lugar que o Tamahome ajudou ela bastante, um dos primeiros que apareceu, e o Hotohori. O Hotohori, gente, é o que eu falei pra vocês, que era o próprio imperador lá do reino onde a Miyaka foi parar, que também era apaixonado por ela. Então tinha quase aquele triângulo amoroso que depois virou uma espécie de quarteto, mas depois foi dando uma diminuída, que tem esse aqui também, tá? E aí contando as aventuras e desventuras desse ambiente, com as aventuras dela e da amiga Yui na China antiga. E é ali recheado de romance, drama, cenas de ação, muita coisa bacana lá. Valia tanto no anime quanto no mangá aquela conferida. E eu já falei aqui o quanto que a música de abertura é maravilhosa. Filmes, trilogia de Tolkien inaugura nova febre dos cinemas. Com toda certeza, aqui pegando aquela cena da Era do Anel, a galera lá dos espectros, lá em cima tentando pegar o Frodo e tal, não sei se vocês lembram, que chega o Passo Largo, né, o Aragorn, para ajudar eles lá para fugirem dos espectros do Anel. Aqui falando um pouco que George Lucas que se cuide, Peter Jackson e sua trilogia do Senhor dos Anéis, que estreia no primeiro dia de 2002, podem tornar o mesmo fenômeno que Star Wars. E rapaz, se tornou, criou seu próprio universo, tá? Tem menos, vamos pôr assim, menos filmes no mercado, mas tem muita coisa ali voltada a Senhor dos Anéis, com toda certeza, sem contar que virou assim uma grande influência. Nessa aqui ainda fala um pouco também sobre as entrevistas com Elijah Wood, o que interpretou o Frodo, e o Sir Ian McKellen, que fez ali o Gandalf, né? Contando um pouco sobre as suas experiências de terem, se leram livros, se eram fãs da história, né? Aqui está falando assim, é verdade que você produziu uma fita para o seu teste de audição? Aqui com Elijah, quando fiquei sabendo que estavam fazendo o casting para o filme, perguntei ao meu agente se poderia arranjar um encontro com o diretor, mas a resposta foi negativa. Segundo ele, Peter viajava pelo mundo
à procura de atores. Eu teria que ir ao escritório do diretor do casting, onde gravariam minha performance. Então, né, bicho, teve ali sua correria, né, para ele conseguir o papel e conseguiu. Enquanto mais embaixo aqui falando do Ian, né, dizendo, citando vocês dois como exemplo, você acha que quando um diretor pede para que façam esses projetos é com a intenção de trazer prestígio a esse tipo de filme? As pessoas me comparam fazendo Gandalf com Alec Guinness, fazendo aquele personagem do primeiro Star Wars que nunca consegui pronunciar o nome. O Guinness, gente, ele foi o primeiro Obi-Wan Kenobi. É ele, o An Bidudubi aqui, achando Bi. Ele estava fantástico naquele filme, mas ao contrário dele, eu não tenho o status de ícone que ele tinha, ou muito menos 20 maravilhosos filmes. Fazendo aquela comparação. E teve essa situação também, que o elenco que o Peter Jackson procurava para o filme, ele gostaria de fazer com atores menos conhecidos. Pegou uns ali e outros, né, cara, mas deu muito certo. O Elijah aqui com a Herói, né, quero muito conhecer o Brasil, e ele mostrando a 26, ó, com a Ray Anami na capa. Aí aqui uma entrevista já com o Peter Jackson, que também estava dando uma folheada aí, para tirar aquela foto que ele mexendo, né, aqui mostrando a Vila dos Hobbits, né, o condado, e o Peter Jackson dentro aqui, bicho, respondendo algumas perguntas, né? Quando que leu o livro, precisou fazer mudanças na sua empresa para a realização do filme, os atores reclamaram das longas horas de filmagem. Como foi para você? É porque ele filmou os 3 filmes de uma vez, galera. Não sei se vocês lembram dessa história, né? Mas eu acho até que se garantiu muito aquela sequência de qualidade, né? Para não dar aquele arco tão grande, aquele espaço tão grande de um filme para o outro. E o resultado fala por si só. Filmes, o novo filme dos maiores guerreiros do universo estreia no Brasil em 18 de janeiro, ainda ali em período de férias, vindo a Batalha dos Dois Mundos em Dragon Ball Z. E foi bem uma salada de anime mesmo, porque, cara, misturaram 2 especiais de Dragon Ball Z, o contra o Janemba e o do Bojack. E aqui justamente falando, ó, né, Thriller Night, dentre os mortos-vivos que resolvem voltar para assombrar os terráqueos, estão todos os inimigos que o Goku já enfrentou em sua vida. Cara, eu lembro disso aqui quando tava rolando o negócio lá do Janemba. Até Hitler dá o ar das graças nesse especial. Freeza, Cell, e dessa vez quem tá lutando ali com o Freeza e o Cell não é nem Goku e Vegeta, é Gohan, Goten. Não, o Gohan tava lá na parte do Bojack. Eram o Goten, o Trunks fazendo fusão, eles mesmo arrebentando com o Freeza. Não, acho que o Gohan tava também. Acho que o Gohan tava também. Porque, como eu disse pra vocês, era aquela mistureba. Porque no Bojack o Gohan ainda é pequeno. Tá? E no do Janemba o Gohan já tá maior, os meninos já estão lá. Pá, bicho, é legal demais. Muito legal. Crossover. O que Dragon Ball Z Batalha nos Dois Mundos tem a ver com a série? Aí aqui, ó. Existem alguns acontecimentos no filme que estão diretamente ligados com a saga Cell e Buu na TV. Saca só. Aí mostrando a primeira parte do filme, o Goku e o Sr. Kaiô estão mortos porque se sacrificaram durante a explosão de Cell. Mr. Satan ainda não tem sua filha Videl. Gohan ainda é uma criança e não aprendeu a controlar seu misterioso poder. Então realmente ali, né, cara, mostra isso nesse especial. Essa parte do especial que o espírito do Goku aparece para dar um socão no Bojack, cara, bicho, foi legal pra caramba. Aqui o céu e o inferno do mundo de Dragon Ball. As definições de céu e inferno nunca foram retratadas com detalhes nos mangás de Dragon Ball. Isso acontece apenas na série e nos filmes, o que é verdade. E aí que vem uma sequência de personagens desse filme, né, dessa mistureba toda. Mostrando aí a galeria, o Pai Kohan, a quem o Goku conheceu lá no mundo espiritual, em um torneio também de artes marciais. Godita, sinceramente reconhecido como a mais poderosa fusão entre eles, que aqui já é da dança, não dos brincos Potara. O próprio Bojack, né, um poderoso guerreiro que foi aprisionado em um planeta pelos 4 Kaiôs, e os seus capangas aqui, o Gokua, o Bido, Zangia, Budin, e aqui mais do lado o Janemba, já uma história à parte, onde quem tem que resolver aqui é o Goku e o Vegeta, justamente quando eles se transformam. Porque aqui foi aquela coisa bem Buu também, viu? A forma do Janemba, bem aquela coisa doideira e tal, e depois ele tomando uma fisionomia assim mais maquiavélica, né? Mais forte, mais poderosa. O que fez com que os dois também
passasse pelo mesmo processo. Valeu, foi rapidinho. Apareceu o Godita, acabou pra esse cara. Acabou, velho. A adaptação dos quadrinhos de Alan Moore chega às telas com o Festival de Sangue e Morte. Cara, ali mostrando a Heather Graham. A Heather, ela fez Perdidos no Espaço, tá? E, caramba, ela com o Johnny Depp nessa adaptação dos quadrinhos sobre aquela Londres vitoriana ali, na época de Jack, o Estripador. Era vitoriana ou elisabetana? Eu fico confundindo aqui as eras, mas eu coloco para vocês, né? Aí mostrando aqui do inferno, quadro a quadro, a diferença da história em quadrinho e do filme. O quadrinho foi lançado em 1989 na revista de antologia Tabu do Inferno de Alan Moore e Ed Campbell. Tem mais de 600 páginas e a densidade de um livro, claro, foi alterada ali para os cinemas. Enquanto que no filme a história se volta ao mistério dos crimes e a investigação, nos quadrinhos a fórmula é inversa. O leitor sabe desde o início quais os motivos que levaram aos assassinatos e quem são os responsáveis. Moore não quer solucionar o problema, e sim analisá-lo, que é muito bacana. Logicamente, você fazer a comparação, né, são óticas diferentes. Aqui a produção ficou legal pra caramba, principalmente assim, em questão do retratar a época e os acontecimentos, mas no quadrinho você vai ver isso de uma forma muito mais minuciosa, com toda certeza. A editora americana muda de mãos no Brasil. Joe Quesada anuncia as boas novas. É justamente aqui, gente, é o futuro da Marvel. E foi o que estava falando lá no início do vídeo a respeito da boataria, né, de que a Marvel realmente iria sair da Abril. E realmente ela deixou de publicar. Circulava ainda em uns bastidores, se concretizou no mês passado, aí no caso em dezembro de 2001. Agora a nova casa do Homem-Aranha, Hulk, Capitão América e outros personagens é a própria Panini, licenciante mundial da Marvel fora da América do Norte. Uma empresa com donos ali italianos, viu, pessoal, a Panini. Que mais pra frente ela englobou a Abril. Vocês lembram disso aí, né, cara? Então, foi no início ali uma briga legal, mas depois, cara, deu pra ver quem tinha a boca maior, né? E aí mostrando os títulos que colocaram a Marvel no topo novamente, já também comentado alguns aqui nos vídeos, com a revista Herói, o X-Men aqui em X-Force, o US War Machine, que é a máquina de guerra aqui com histórias bem legais, o Thousand, ali, gente, era uma história, não era ligada ali diretamente ao Canon, mas era o Homem-Aranha nas mãos do Garth Ennis e dentre outros artistas também, toda semana. Já que o The Amazing Spider-Man era já a história direcionada com J. Michael Straczynski. Temos mais aqui os novos X-Men do Grant Morrison, que o JP até falou alguma coisa criticando sobre as falas do Grant Morrison em relação à visão de super-herói, principalmente depois do atentado de 11 de setembro. O Justiceiro de Garth Ennis também, que deixando na mão dele, que ela disse que foi um dos maiores títulos vendidos aí na editora, deu aquela revitalizada no personagem. E a Elektra, aqui também desenhada com roteiros, né, do Brian Michael Bendis, um dos autores mais aclamados do momento aqui. Elektra se envolve em intrigas internacionais ao lado da SHIELD, da Hydra e do governo iraquiano. Nesse pedaço mostra a entrevista que Quesada deu. Aqui o artigo até do Odair Braz Jr., mas pegado de uma entrevista tirada, aqui ó, uma entrevista por Keith Giles lá no site da Comic Book Resource, né? E aí no caso trouxe para a revista, para a gente entender um pouco mais. E aí mostrando, já faz mais de um ano que você está como editor-chefe da Marvel, né? E aí no caso pediu para ele falar um pouco disso, como você classifica a experiência até agora, se há um ano você soubesse que o que sabe agora, se ele ainda, né, faria algo diferente, ou se ele diria que sim, né? É até legal falando aqui, ó, com certeza, Bill Jemas, presidente da Marvel, cumpriu todas as suas promessas quando aceitei o emprego, pedi carta branca e autonomia total. Ele cumpriu. Acho que os resultados falam por si só. E aqui eu dou mais uma paradinha para vocês dar uma pausada, porque é uma entrevista extensa, com algumas perguntas até interessantes, né? Há planos para aproveitar a febre que o filme do Aranha vai gerar? Isso aí é com certeza, né? Se o título US War Machine for bem, você vai publicar outro título em preto e branco semanal? E por aí vai, afinal, como editor-chefe, ele tinha que tentar preencher todas as lacunas para o mercado,
para Marvel ser lucrativo, né, claramente. O outro lado da Idade Média, trazendo um pouco mais sobre Slayer e a sua estreia lá na Band, né, e contando um pouquinho aqui das curiosidades da Lina Inverse, desde a parte do mangá até o anime também. Aí aqui mostrando que Slayer rendeu vários ovos, desenhos lançados em vídeo e longa-metragens para o cinema, com histórias que se passam antes da série de TV. Nessa fase, Prequel, a companheira de Lima, era a exuberante Naga, e aqui mostrando, né, nas aventuras da Lina Inverse. E pegando ali, carona, mostrando algumas belezuras, umas beldades dos animes. Eles pegaram aqui, só para citar, a Rei Ayanami, de Evangelion, Faye Valentine, de Cowboy Bebop, Motoko Kusanagi, de Ghost in the Shell. Agora aqui a Herói deu uma errada filé, viu, cara? Misato Katsuraga. Misato não é essa aqui é a Asuka. A Asuka, que também é piloto de Eva. Aqui deram uma, né, cutucada legal, uma errata que eu espero que na próxima eles comentem. Que eu não lembro se eles corrigiram, mas no próximo vídeo a gente dá uma olhada. Mas essa aqui é a Asuka, não a Misato. A Misato foi aquela oficial responsável em ir lá pegar o Shinji Hikari quando ele chega na cidade. E a Urd, gente, a irmã da Beldandes ali do Omegami-sama, oh my god, bacana demais o anime também. Mais uma vez o senhor Elvis Ricardo Júnior, alguém falou que ia mostrar o rosto, né? Porcaria nenhuma, velho. Eu não sei pra que o pessoal queria ver o rosto do Elvis, pra mim tanto faz, velho. Então vamos lá. Ano novo é sempre época de fazer umas promessas. Olha só as minhas. Em primeiro lugar, prometi cromar inteiro o motor do meu Maverick. Vai ficar louco. Também quero deixar crescer o mullet para dar uma mudada no estilo geral. Mullet em 2002. E ir para Graceland, porque em agosto faz 25 anos que o outro rei morreu. Eita! E aqui que legal, eu falei no outro vídeo, mas veio de novo, gente, perguntas cretinas para... respostas cretinas para perguntas imbecis. E, gente, essa deixou o Elvis calado. Esta é para os senhores botarem os neurônios, se tiverem, para funcionar. Como é que as meninas superpoderosas conseguem desenhar se elas não têm mão? Aí do Daniel Gordinho, de Teresina, Piauí. Aí o Elvis, putz, essa pergunta foi tão difícil que queimou o meu penúltimo neurônio. E tipo, né, o Elvis, mas fiquei para vocês, o que vocês responderiam? E mais uma observação aqui do Fala J, JP fala do rompimento Abril Marvel. Justamente, galera, o que a própria revista já mostrou em relação a como que o mercado brasileiro responderia a esse rompimento da Abril com a Marvel e só trabalhando com os títulos da DC. E na visão aqui do JP, a ideia de trabalho da Panini, por exemplo, ela tinha muito mais opções para mexer com os heróis da Marvel do que da DC, porque a DC aqui muito estavam agarrados ali aos títulos de Batman e Super-Homem, então ela teria que mexer com muitos outros títulos, próprios títulos também da Liga da Justiça, dentre outros, se quiser realmente abocanhar uma boa fatia do mercado ali nacional. Dentre algumas declarações aqui, ó, pelo Sérgio Figueiredo da Abril e Marco Lupoi da Panini, a briga vai ser das boas. Já falam em aumento de número de títulos, periodicidade quinzenal e redução de preço. Essa redução de preço aqui é danada, né? Que a gente estava querendo mais. Tem uma observação que ele faz aqui que é legal pra caramba. Deixa eu achar pra vocês aqui, ó. O bicho pega quando se trata de super-heróis, aventuras e revistas para adolescentes. Muita gente no meio acredita que acabamentos luxuosos são essenciais. Na verdade, esse é um vício copiado do mercado de vendas diretas americano. Transpor essa realidade para as bancas brasileiras é, no mínimo, dar tiro no próprio pé. Eu sei que o mar não está para peixe, papel e gráfica sobem dias sim, dias também, direitos autorais estão pela hora da morte, o dólar não colabora e o público já não é mais tão expressivo, porque você pega aí que é verdade. Agora tem outra observação que ele fez que é bem bacana, que isso aí é verdade, deixa eu ver, aqui ó, gibi como passatempo começou a virar animal de extinção. Aí está um tremendo contrassenso. Lugar de gibi luxo é livraria e loja especializada, não banca de jornal, porque realmente é a questão do impacto do preço. Lembrando que é uma visão, uma crítica, uma observação do Jota, né, ali, editor da Via Letéria e do site www.omelete.com.br, ali falando sobre os quadrinhos aqui no Brasil com essa pegada e essa distinção, né, essa fragmentação agora entre a Abril trabalhar apenas com um título da DC
enquanto a Panini ali com o da Marvel. E ficou aquela briga nacional com as maiores editoras americanas, Marvel e DC aqui também. O que vocês acharam, hein? Bom, cara, o negócio pra mim sempre foi preço, viu? Tinha histórias boas, histórias ruins, mas o preço ajuda muito a justificar, cara, o tempo que você gasta, porque senão, realmente com o preço aumentando cada vez mais, o pessoal foi deixando de comprar mais. E aí, chegamos numa era um pouco mais atual dos scans. Eita! Fechando então aí a edição Herói número 30, ok? Com essa resenha do Sensei Otaku Nerd com vocês aqui até agora, acompanhando firme e forte. Faltam 11 números, galera. 11 números para Herói dar mais uma vez aquele ato, e tenho mais para falar até depois também, tá? Enquanto isso, lembrando, ainda temos muitas revistas aí para mostrar para vocês como é que eram aí essas publicações de 20 anos, mais de 20 anos atrás, sobre nerdices, otaquices e afins. Valeu? Muito obrigado por estarem seguindo aí. Não esqueçam de curtir e compartilhar. Dê aquela força para o canal, tá? Que a diversão continua firme e forte. Valeu!